seja bem-vindo, aluno do Santo Expedito. Vamos iniciar com a videoaula de física do capítulo 1, movimento uniforme, tá? Quem fala aqui é o professor Gleuton Cunha, onde nós vamos trabalhar com a turma dos alunos do primeiro ano matutino e vespertino. Vale lembrar, tá, que nós já pegamos esse capítulo, já estudamos, vamos fazer um pouquinho mais de reforço, tá, para que nós possamos dar continuidade à nossa aula. O que é um movimento uniforme? Para a gente destacar o que é um movimento uniforme, nós temos que lembrar conceitos sobre a introdução cinemática sobre velocidade, sobre aceleração, tá? Ou um corpo em movimento. Nós sabemos que a partir do momento que um corpo móvel ele se desloca em função do tempo, ele obtém uma certa velocidade, certo? Observe que nesse exemplo aqui, nós temos um ciclista. Esse ciclista ele percorre 6 metros em um intervalo de tempo de 1 segundo. Depois, no segundo trecho, ele correu mais 6 metros em um intervalo de tempo de 1 segundo. No terceiro trecho, ele correu mais 6 metros no intervalo de tempo de 1 segundo. O que nós podemos observar bem aqui? O que nós podemos observar é que esse móvel, esse ciclista, ele percorreu intervalos de espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, esse ΔS e esse ΔT, se eu pegar pela fórmula lá da velocidade, ΔS sobre ΔT, né, percebemos que o deslocamento desse corpo em cada trecho foi desenvolvido em distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Então observe que a trajetória desse corpo, obtendo uma certa velocidade, ele vai dar igual a 6 metros por segundo. Se você observar, ó, 6 dividido por 1, 6. 6 dividido por 1, 6. 6 dividido por 1, 6. Então, em cada trecho, ele vai obter uma mesma velocidade. Então, se um corpo, em cada trecho do seu deslocamento, ele desenvolver uma mesma velocidade, isso quer dizer que o seu movimento é um movimento uniforme. Uniforme porque única quer dizer constante, única, né? Quer dizer constante, né? Ele vai possuir uma velocidade constante durante todo o seu intervalo de tempo. Se você somar tudo isso aqui, ó, 6 mais 6 mais 6, 18. 1 mais 1 mais 1, 3. 18 dividido por 3, 6. Então, tanto a velocidade média como a velocidade instantânea, a velocidade dele é a mesma, certo? E você percebe que a velocidade ela não altera, certo? Se a velocidade não altera, então a aceleração é nula. Se a aceleração é nula, então isso descreve um movimento uniforme. Então, o que é um movimento uniforme? É todo movimento que ocorre com uma velocidade escalar constante. Essa velocidade escalar pode ser tanto média como instantânea e não nula. Por que não nula? Porque ela tem que ter diferente de zero. Ela não pode estar um corpo em repouso, ela tem que ser um corpo em movimento. E dependendo da forma da sua trajetória. Por que independente da sua forma de trajetória? Porque a trajetória ela pode ser retilínea, curvilínea, né? Então pode ser na vertical, horizontal, parábola. E aí, a partir daí, nós vamos definir como um movimento uniforme, né? Muito fácil. Então, o que é um movimento uniforme? É quando um corpo desenvolve distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, a velocidade durante sua trajetória permanece a mesma ou constante. Então, para determinar esse movimento, devemos identificar pelo menos uma das seguintes características. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Primeira característica é o deslocamento dos escalares, ou seja, a variação do espaço. Durante todo esse intervalo de tempo, vocês vão perceber que esse deslocamento eles são o quê? Iguais. Então, quando você perceber, tá bom? Que esse móvel percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais, então eu já sei que a velocidade dele é constante. Tá certo? A velocidade escalar ela é constante também. Ou seja, tanto a média como a instantânea, elas são a mesma. Ou seja, ela tem que ser diferente de zero. Então, também ela se torna constante.
E para que seja ela constante, essa velocidade ela pode nem aumentar e nem diminuir. Ou seja, a aceleração dela é nula. Essas três características são de suma importância. Você verificar se a distância e o intervalo de tempo deles permanece a mesma. Opa, 6 metros, 1 segundo. Mais 6 metros, mais 1 segundo. Então você perceber que essas distâncias, eles percorrem distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Primeira característica, já sei que é velocidade constante, movimento uniforme. Ah, tanto a velocidade média como a instantânea elas são iguais, ela não muda, movimento uniforme. Se eu perceber que a velocidade ela não altera, ela não aumenta e nem diminui, a velocidade permanece a mesma, então é movimento uniforme. Tá? Exemplo dessas situações, nós temos o ponteiro do relógio. Né? Por que eu botei o ponteiro do relógio? Porque o ponteiro do relógio ela tem distâncias iguais. Né? Ó, a distância de 1 minuto, né? De 1 minuto para minuto, ela tem a mesma distância. E o tempo que ela sai para dar 1 minuto ou 1 segundo é intervalos de tempos iguais. Ou seja, o mesmo tempo que ela passa para dar 1 hora, de 1 hora para 2 horas também ela percorre a mesma distância. Se elas percorrem a mesma distância, no mesmo intervalo de tempo, então quer dizer que é um movimento uniforme. Então os ponteiros de um relógio descrevem um movimento uniforme. Outro exemplo. Aqui eu tentei até botar um grifo, mas não consegui, né? Mas é o movimento de rotação da Terra. Existe um movimento de translação e rotação. De translação, aquele que ele gira em torno do Sol, ela não é uniforme, tá? As velocidades elas mudam em decorrer do tempo. Porém, de rotação no seu próprio eixo, tá? Quando ela gira, ó, no seu próprio eixo, a velocidade da Terra que ela gira no seu próprio eixo é uma velocidade igual, tá? Então, só uma velocidade é igual, a velocidade é a mesma, tá bom? Então, ela descreve também um movimento uniforme, correto? Fácil, né? Sobre o movimento uniforme. Então, a partir daí, podemos criar uma função horária do espaço do movimento uniforme. Por quê? Porque se ela é um movimento uniforme, a velocidade dela não altera, eu posso criar uma função matemática, que descreve uma relação entre a posição, que é o espaço, em função do tempo. O que é necessário para a gente obter velocidade? Né? O espaço, não é o tempo. Então, se a velocidade é constante, quem é que vai mudar? O espaço e o tempo. Tem um mundo, uma função horária. Onde essa função horária ela descreve a fórmula V igual a delta S sobre delta T. Se eu trabalhar o produto meio pelos extremos, vou obter que a variação do espaço é a velocidade que multiplica pelo tempo. Mas quem é o delta S? É a posição final menos a inicial. Como a posição da origem, tempo zero igual a zero, então essa função vai ser igual a S, que é igual a SO, mais V, que multiplica T. S, posição final. SO, posição inicial. V é a velocidade constante. E T é o tempo, tá bom? Com que ele descreve esse movimento. Então, tá aqui, ó, a fórmula do movimento do espaço em função do tempo. Então, acima, tá? Nós temos a função horária do espaço para o movimento uniforme, correto? Ele é conhecido como a fórmula do sorvete, ó, sorvete. Ah, como é que a gente faz para lembrar da fórmula do movimento uniforme? Lembra da fórmula do macete, tá? É um macetezinho básico que nós físicos utilizamos para você lembrar as fórmulas matemáticas, tá? Então, qual é a fórmula do movimento uniforme? Lembra do sorvete? Lembra da fórmula da função horária do espaço. Vamos aqui para alguns exemplos para que vocês possam compreender sobre o movimento uniforme. É bem fácil, tá? Um automóvel passou pelo marco quilométrico de 12 quilômetros de uma estrada de 7 horas e 5 minutos. Às 7h20, 7 horas e 20 minutos, ele passou pelo marco de 27 quilômetros na mesma estrada. Então é sempre importante, turma, fazer o esquema. Então aqui, ó, vamos imaginar uma estrada. Ele passa pelo quilômetro 12. Que horas? 7 horas e 5 minutos. Lá depois, às 7h20, certo?
às 7 horas e 20 minutos, ele passa pelo quilômetro 27 quilômetros, tá bom? E aí ele pede para você determinar, muito importante, para você resolver uma questão de física, faça o esquema. O esquema é desenhar. Desenhar é imaginar como que esse corpo descreve esse movimento, certo? E aí você imagina uma estrada, você passa por um ponto, passa por uma posição, vou chamar isso aqui de posição inicial, e esse aqui, né, que é o S0, e esse aqui é a posição final, que vou chamar só de S. Correto? Se aqui é a posição inicial, então aqui foi o tempo inicial, foi o tempo que eu iniciei o estudo do movimento, certo? Ou seja, antes já estava em movimento, mas eu quis fazer parte apenas nessa posição. Então, bem aqui, ó, quando ele passa nessa posição, bem que ele já estava em movimento, certo? Então, o intervalo de tempo, letra A, o intervalo de tempo em horas, ele quer em horas, muito importante para destacar, tá bom? Decorrido entre a passagem entre os marcos 12 e 27. Então, ele quer saber quanto tempo ele levou para sair do ponto, vou chamar isso aqui de ponto A, para o ponto B. Então, quanto tempo demorou? Então, ó, é o ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial. Já estudamos isso lá na introdução da cinemática, lá na velocidade. Então, vamos lá, ó. Quem é o ΔT? Eu vou pegar o tempo final. Quem é o tempo final? Ah, é as 7 horas e 20 minutos menos 7 horas e 5 minutos. Como é que a gente faz a subtração? Lá na matemática nós aprendemos, né, que é minuto debaixo de minuto e hora debaixo de hora. 7 menos 7, 0. 20 menos 5, 15 minutos. Ah, então quer dizer que ele gastou 15 minutos para sair da cidade A para chegar na cidade B. Entretanto, a resposta aqui é em hora. Uma hora são quantos minutos? 60. Então eu divido por 60. Certo? Se eu quiser ainda, mais 15, 60, eu posso até simplificar, tá bom? Por 15. 15 dividido por 15, 1. 60 dividido por 15, 4. Então quer dizer que ele percorreu 1/4 de hora. Você sabe que 1/4 de hora é 0,25 de hora, mas vamos deixar ela em forma de fração. Certo? Entendido? Letra B. Essa é a resposta, letra A, tá? Letra B. A variação do espaço, agora que é o ΔS, no intervalo de tempo calculado no item A. Fácil. Então, ó, ΔS. Quem é o ΔS? O ΔS é a posição final menos a posição inicial. Vou fazer bem aqui, ó, para sobrar espaço ali. Quem é a posição dele final? 27. Quem é a posição dele inicial? 12. Não é isso? E aí você só vai subtrair. 27 menos 12 vai dar quanto? 15, né? Ó, se você pegar aqui, ó, 27 menos 12. 7 menos 2, 5. 2 menos 1, 15. Então quer dizer que o ΔS ele é igual a 15 quilômetros. Então, ou seja, ele percorreu do ponto A para o ponto B, né? É uma distância de 15 metros, tá bom? Em 15 minutos. E aí ela se torna muito mais fácil, tá bom? Para você compreender. Então ele percorreu 15 quilômetros em 1/4 de hora. 1/4 de hora que representa 15 minutos. Letra C. O valor da velocidade, supondo que a velocidade supondo constante nesse trecho. O que ele diz assim, supondo constante nesse trecho? Observe, tá? Independente, tá bom? Se ele saiu do 12 para o 27, em qualquer ponto destacado nesse trecho aqui, tá? Ele estabelece uma velocidade constante. Como é que a gente faz para calcular a velocidade? Né? A variação do espaço sobre o intervalo de tempo. Qual é a distância percorrida por ele? 15. E quanto tempo? 15 minutos. Só a gente vai calcular em minuto? Não. Aqui está em quilômetro. Ele pediu em hora, então vamos calcular quilômetro por hora, que é 1/4.
que é 1/4. 1/4, como é que a gente faz para calcular? Conserva a primeira, multiplicado pelo inverso da segunda. E aí 15 vezes 4 é igual a quanto? 60 quilômetros por hora. Ah, então quer dizer que a velocidade obtida por ele, vou apagar bem aqui rapidinho, ó. Tá? A velocidade que ele obteve nesse ponto bem aqui é de 60 quilômetros por hora. Então o movimento dele é uniforme, tá? Por quê? Porque em todos os pontos a velocidade dele será a mesma, tá bom? E aí na letra C, tá? Ele vai pedir para você calcular a distância, ou seja, o marco quilômetro pelo qual ele passa às 7h40. Ah, então quer dizer o seguinte, presta atenção. Ele sai do ponto A ao ponto B, no ponto B tem 7h20. Então ele quer chegar a um outro ponto, vou chamar de ponto C. Tá? Vou apagar bem aqui. Você já sabe. Então eu vou chamar de ponto C. No ponto C ele passa que horas? 7h40 minutos. Aqui é 20, né? Então nós sabemos que ele gastou 20 minutos aqui, tá certo? Com uma velocidade de 60 km, então ele quer saber a distância. Ah, professor, mas preste atenção. Ele gastou 20, eu só vou pegar esses 20 minutos. Por que que ele gastou 20 minutos? Porque, ó, se ele chegou 40, 7h40 menos 7h20, ele gastou 20 minutos. E 20 minutos, se eu dividir por 60, ele é 1/3 de hora. Ah, então foi novamente aqui, ó. Para calcular o ΔS, se eu trabalhar meio pelos extremos, eu pego a velocidade 60 e multiplico por 1/3. 60 dividido por 3, 20. Ah, então quer dizer que ele percorreu 20 quilômetros, tá certo? Nesse trecho de B a C, tá certo? Ficou alguma dúvida para vocês? Não, né? Mas lembrando, se eu quiser calcular do ponto A até o ponto C, então eu marco 27 mais 20, que dá 47, tá bom? Espero que você tenha compreendido, tá bom? Essa revisãozinha bem, esse exercício aqui, tá certo? Vamos lá partir para a próxima. Terceira questão. Um automóvel se desloca com uma velocidade constante em uma estrada percorrendo os trechos mostrados no esquema abaixo. Os valores indicados representam os marcos em quilômetro das posições do carro, anotados a cada 20 minutos, a partir do quilômetro 72. Opa, então preste atenção, certo? Aqui, ó, cada trecho, tá bom? Só anotado a cada 20 minutos. Será que ele descreve um movimento uniforme? Para descrever o movimento uniforme, tem uma característica. As distâncias entre elas têm que ser iguais e o intervalo de tempo tem que ser iguais. Porém, o intervalo de tempo, a questão já falou, né? O que a questão falou sobre os intervalos de tempo? Ah, tá bem aqui, ó. Das posições do carro anotada a cada 20 minutos. Então, cada aqui, ó, 20 minutos, certo? Nesse trecho. Agora vamos verificar a variação do espaço. Vou chamar isso aqui de trecho 1, trecho 2 e o trecho 3, certo? O que a gente vai fazer? Cálculo simples. No trecho 1, ele saiu do 27, então, ó, saiu do 72 por 27. Então, eu vou pegar 97 menos 72. Vai dar quanto? 7 menos 2, 5. E 9 menos 7, 2. Então, vai dar quanto? 25 quilômetros. Então, bem aqui, ele percorreu 25 quilômetros. Agora, do 97 por 122, é no trecho 2. Então, eu pego a posição final, 122 menos 97. Que vai dar quanto? 25 quilômetros. Vamos pegar o trecho 3,
que é o 147 menos 122. Que vai dar quanto? 25 quilômetros. Oh, que coisa interessante, né? Então, a cada trecho percorrido por esse imóvel, desse automóvel, tá bom? Descreveu distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Então, já dá para resolver a letra B. A letra A está aqui, ó. Em cada trecho, se percorre 25 km. Então, a partir daí, na letra B, o tipo de movimento desenvolvido entre os quilômetros 72 a 147. Se ele percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais, então quer dizer que ele descreve um movimento uniforme, o M1, certo? E a partir daí, nós podemos calcular de acordo com a letra C, sua velocidade escalar em km por hora entre os quilômetros 72 e 147. Então eu vou pegar, ó, qual a velocidade? Fórmula: velocidade, variação do espaço sobre intervalo de tempo, não é isso? Mas se eu quiser também, tá bom, eu posso fazer de outro jeito, mas vou fazer por aqui, tá? Quem é a variação do espaço? Tá bom? Posso pegar, subtrair 147 por 72, mas como aqui ele descreve um movimento uniforme, então eu vou pegar um trecho. Quem é um trecho? 25. Vou pegar aqui o primeiro trecho, ó. Se eu calcular o primeiro trecho, a mesma velocidade que ele atinge na velocidade do primeiro trecho é a mesma velocidade no trecho 2, que é a mesma velocidade no trecho. Não, V1 é igual a V2, que é igual a V3, que isso também se pode chamar de V. Então essa velocidade é a mesma. Qual é o tempo? 20 minutos. Mas aí eu vou transformar em hora. Já fez naquela questão anterior, né? Então eu pego 20 e divido por 60, porque uma hora são 60 minutos. Se eu quero transformar minuto para hora, eu divido. Que representa quem? 1/3 de hora. Não é isso? Se eu dividir por 2, 6 dividido por 2, 3. Então, corta aqui, ó, 0 com 0. Divido por 2. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Então, aqui eu vou dividir por 1/3. Divisão, como que a gente faz aí? Divisão de fração. Conserva a primeira, multiplicada pelo inverso dá. Então, eu pego 25 vezes 3. 75 km por hora. Então aqui a velocidade do automóvel do quilômetro 72 até o quilômetro 147 é uma velocidade constante, descrevendo um movimento uniforme de um valor igual a 75 km por hora. Bonita questão, né? Vamos partir agora para a próxima questão, que é a letra D. A função horária do espaço que representa seu movimento entre os quilômetros 72 e 147. Ele quer essa para você montar a função horária do espaço. Como é que a gente faz para montar? Aquela forma, a função horária, ó, S que é igual a SO mais VT. Ixi, professor, como é que é? Escreve, sorvete, ó. Só, sorvete. Pronto. Para mim escrever essa função horária do sorvete, eu preciso basicamente só de dois números. Eu preciso saber o valor da posição inicial e da velocidade. Simples, simples, simples. E aí como é que vai ficar? Vou aqui botar outra cor aqui. S, porque é uma função horária do espaço em função do tempo. Então elas são as variáveis, elas têm que ser variáveis, elas têm que continuar como letras. A única que vai mudar é a posição inicial e a sua velocidade. Então, quem é a posição inicial? Está bem aqui, ó. Onde ele iniciou o movimento? No quilômetro 72. Então, a posição inicial dele é 72. Mais. Qual a velocidade? Em qualquer trecho, qual a velocidade dele? 75. Então, eu boto, ó, 75. T. Pronto, só isso. Descrevendo a função horária do movimento, basta você saber, tá bom? Basta você saber a posição inicial e a velocidade, correto? Entendido? Tá. Na letra D, ele quer o seguinte, o espaço S4. Então vamos imaginar bem aqui, ó, uma nova posição, uma posição S4. Qual vai ser a posição dele bem aqui, ó? Tá bom? Qual vai ser a posição dele bem aqui, né?
correspondente a 24 minutos. Olha que coisa interessante, né? Então aqui, ó, é o tempo. Então ele quer saber qual é a posição S4 quando o tempo for. Como é que a gente faz para resolver essa questão? Tá aqui a função horário. S é igual a 72 mais 75t. Eu vou pegar esse tempo, que é essa variável, eu vou substituir por quem? Por 24. Lembrando que o 24 nós temos que dividir por 60 para transformar em hora. Tá certo? E aí você vai resolver ela tranquilamente, ó. Vou botar bem aqui embaixo, ó. S é igual a 72 mais 75 que multiplica. Aí eu vou pegar minha calculadorazinha básica, tá bom? E vou fazer essa divisão. Quanto que é 24 dividido por 60? É 0,4. Aí eu pego 0,4 vezes os 75, porque ela se tornou uma expressão numérica, né? Então 75 vezes 0,4, por que 0,4? Porque é 24 minutos. 24 minutos dividido por 60, aqui ó, ele vai ser igual a 0,4, certo? E aí se eu pegar 75 vezes 0,4 dá 30. E 30 se eu somar com 72 dá quanto? 30 mais 72 dá quanto? 102 quilômetros. Desculpa, então quer dizer que quando ele percorreu 24 minutos decorridos de tempo, ele estava no quilômetro 102. Então com isso, alunos, eu espero que vocês tenham compreendido. E aí vai ser uma agenda para vocês responderem de acordo com o módulo de vocês, tá? No capítulo 1, a página 5. Você vai resolver de acordo com aquele nosso primeiro exemplo. E na página 7 e 8, de acordo com o nosso segundo exemplo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Espero até a próxima. Tchau.